Tá feliz mesmo? Gente, eu queria começar essa palavra, que é bem curta, simples, mas eu queria que você meditasse comigo nisso. Eu queria que você fosse profundo. E eu queria começar lendo um texto que está em João 3. E você não conhece, nem um pouco. Ninguém conhece. Está lá João 3,16. Se é que a gente precisava jogar no telão. Acho que a primeira coisa que a pessoa ouve quando ela chega aqui na quarta é o pastor falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas vamos lá, João 3,16. Vamos ler juntos? Pode ser? Fala aquela versão ali. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Fala comigo, unigênito. De novo, unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Simples, né? Batido. Mas eu queria que a gente conversasse sobre algo um pouco diferente nessa noite, acerca desse tema. Nós estamos aí na véspera, né? A gente está quase na Páscoa. E tem tanta gente fazendo tanta coisa, né? E deixa de comer carne, e deixa de fazer um monte de coisa. Mas a real situação que nós estamos vivendo nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos o que nós estamos fazendo nesses dias, né? E eu não vou entrar aqui em tema de Páscoa, nada disso, eu não vou falar sobre a Páscoa, mas a essência de todas as coisas, a sombra do Velho Testamento é Cristo, amém? Todas as coisas apontam para Cristo. Não existe outra explicação bíblica, ou não existe outra cosmovisão que explique melhor do que Cristo. Afinal, Cristo é tudo em todos. Afinal, todas as coisas são por Ele e para Ele. Amém? Então, nós sabemos, nós podemos fazer uma explicação, e com certeza nós vamos ter várias explicações durante esses 2 dias, mas nós podemos dizer que a Páscoa foi instituída lá no Êxodo, que quando o povo do Egito estava sofrendo, então foi dito que o Senhor iria matar os primogênitos dos egípcios, e se eles não soltassem o povo de Israel para adorar a Deus no deserto, a gente poderia voltar lá e falar que foi determinado que eles matassem ali, né, um animal para que eles aspergissem, né, para que eles tivessem passado o sangue nos umbrais das portas, para que a morte não chegasse naqueles que eram do povo de Deus, mas que atingisse somente os egípcios. A gente pode falar várias coisas, mas no final das contas o que a gente vai chegar é que Cristo é o Cordeiro, é que Ele morreu na cruz por nós, é que por causa dele e todas as outras coisas estão girando ao redor disso, que Cristo abriu um caminho para nós. Amém? Cristo fez um caminho onde não existia. Sabe, Cristo ele fez um caminho perfeito onde não existia, onde não era possível o homem fazer esse caminho. Cristo abriu esse caminho. Sabe, quando eu penso sobre Cristo ter aberto um caminho para nós, eu me lembro, agora eu vou expor meu pai aqui. Eu me lembro uma vez que eu falei para meu pai assim: pai, eu queria pescar. E meu pai ele é pescador, mas ele é pescador meio rústico assim, sabe? E se você falar assim, vou levar minha cadeirinha para sentar lá, ele já começa a tirar sarro de você. E aí eu falei assim: pai, eu queria pescar. Depois eu me arrependi de ter falado isso, mas eu falei: pai, eu quero pescar. Aí ele falou: não, beleza, vamos pescar. Aí eu falei, me aprontei tudo. Ele falou, eu fiquei esperando para a gente entrar no carro e ir pescar, no carro. Aí ele falou: não, vamos a pé. Eu falei: mas a pé? Como assim? O rio é longe daqui. Não, tem um rio aqui pertinho aqui de casa. E naquela época ali, acho que tinha um pesqueiro ali embaixo, mas não fomos no pesqueiro, tá? Porque meu pai é rústico.
Aí a gente desceu a pé e começamos a chegar numa área que era de capim, alto, muito alto. E não tinha nem sinal de rio. E aí meu pai falou, segura aqui, vou me ajeitar aqui, vou pegar o facão. Eu falei, opa, ficou estranho isso aí. Aí meu pai falou assim, não, calma, segura as coisas aí. Aí eu segurei tudo, ele botou nas costas, tal, pegou o facão e começou a abrir o mato. E ele abrindo o mato, 1 metro a gente entrava, e abrindo a gente entrava, e abrindo a gente entrava. E eu né, tremendo atrás, com medo de formiga, de aranha, de escorpião, de tudo. E nós chegamos num lugar, ele falou assim, tá ouvindo? Eu falei, não, tô ouvindo não. Ele disse, você não está escutando? Eu falei, não estou escutando nada. Então espera um pouquinho. Aí ele foi, abriu mais um pouco e tal. Inclusive, no meio da caminhada, ele abriu, achamos uma clareira assim, e era uma armadilha assim, daquelas, né? Aí, pela sabedoria dele, a gente desviou, fomos embora e tal, chegamos num lugar, ele falou assim, agora você está escutando? Eu falei, eu estou escutando assim, como se fosse uma torneira. É, o rio. Eu falei, eu não estou vendo o rio. Aí ele falou assim, não, peraí, segura aqui. Aí segurou e tal. Ele foi, pegou e enfiou a vara assim, começou a abrir. E realmente no meio daquilo ali tudo tinha um rio passando embaixo. Pequenininho, mas tinha um rio ali. Meu pai, como bom rústico, deitou no capim. Eu fiquei em pé, assim, né, com medo de tudo. Meu pai deitado no capim, foi lá, jogou, começou a pescar, começou a pegar peixe, tudo. E quando eu penso no caminho que foi aberto, não é exatamente essa história, mas é isso que me vem, sabe? Algo difícil, algo impossível de ser feito, algo que talvez meus olhos não conseguem enxergar, mas Cristo foi capaz de fazer. Cristo, ele foi capaz de enxergar o que nós não enxergamos. Cristo foi capaz de fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Você consegue compreender que não se trata de nós? Porque nós não somos protagonistas de nada. Pelo contrário, eu acredito que a gente é opositor ainda, porque se a gente estivesse na época de Jesus, talvez nós seríamos um daqueles que estariam condenando ele. Talvez eu e você julgamos as pessoas da Bíblia, mas talvez nós estaríamos lá gritando, soltem Barrabás, soltem Barrabás. Ou não? Será que nós não faríamos isso? Ou talvez, será que nós não faríamos como Pedro? Eu não conheço esse homem. Mas você é tão parecido com ele, você fala como ele, você anda como ele. Eu nunca vi esse homem. Nós não o conhecemos. Talvez eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Se seria soltem Barrabás ou eu não o conheço. E aí nós nos lembramos, né? Apartai-vos de mim, eu não os conheço, vocês que praticam a iniquidade. Talvez se nós fôssemos ser pagos com aquilo que nós damos, se nós fôssemos receber a salvação, qualquer outra coisa de Jesus, na medida que nós entregamos para Ele, como Pedro entregou, talvez a gente não ia ser digno de receber nada. Ou melhor, condenação, castigo. Mas a real é que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre os ombros de Jesus na cruz. Agora, eu já ouvi muito um questionamento, e eu não sei se você já ouviu isso também, se você se identificar, né? Fica em paz, que você não é o único. Mas eu já ouvi muito questionamento dizendo assim para mim, mas Deus amou o mundo? Mas o mundo não jaz no maligno? Mas quem é amigo do mundo não é inimigo de Deus? Não é isso que a Bíblia diz? E aí, eu me lembro de um texto que está em João 1, que diz assim, todas as coisas foram feitas por meio dele. Nada se fez senão através dele. Portanto, o mundo foi feito por meio dele. O mundo não foi feito senão através dele. E ele ama. E sabe o que me faz mais grato a Jesus?
que Ele me amou quando eu ainda não havia aceitado Ele. Sabe, Jesus não amou você quando você falou, sim, Jesus, eu aceito você. Sabe, Jesus não passou a te amar mais porque você falou, sim, Jesus, agora eu te aceito. Sabe, o mais gratificante, o que traz mais gratidão ao meu coração é entender que Cristo já me amava. Eu não precisei fazer nada para receber o amor de Jesus, Ele já me amava. Você não precisou fazer nada para receber o amor de Jesus, Ele já amava você. Sempre. Em tudo. Inclusive naquilo que você estava fazendo de errado. Porque Ele não ama o seu pecado, mas Ele ama o pecador. Isso é incrível. Do ponto de vista figurativo. Porque a gente precisa crer nisso. É um amor ágape. Não dá para explicar. Vocês conhecem os tipos de amor? Nós temos o amor eros, amor entre homem e mulher. O amor philos, ou filéu, que é um amor entre amigos. E nós temos um amor que chama ágape, que é um amor sem uma razão. Esse amor foi com o amor que Jesus nos amou desde o princípio. Sabe, não merecemos. Não fizemos nada para ter. Pelo contrário, nós fizemos tudo para perder o amor de Jesus. Mas Ele mesmo assim decidiu. E eu me recordo agora de quando Cristo estava na cruz e Ele olhou para o Pai e Ele disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meus amigos, aqueles que batiam na cara de Jesus, aqueles que cuspiam no rosto de Jesus, aqueles que batiam em Jesus e perguntavam, profetiza agora, Filho de Deus, quem foi que bateu em você? Jesus olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você consegue entender isso? Eu consigo compreender ali, né? Mas eu não entendo um amor desse, eu não consigo. É grande demais, é algo transcendente, é algo que não é alcançável, humanamente falando. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria levar chicotadas, tapas, cuspidas, porretadas na cabeça e depois olhar para essas pessoas e falar, eu te perdoo? Ou melhor, Pai, não os condene. E foi isso que Cristo fez. Mas voltando à pergunta, mas Deus amou o mundo, mas o mundo é mau, mas Deus criou. Tudo foi feito por meio de Jesus, e o mundo foi feito por meio de Jesus, e Deus ama o mundo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu por mim, por você só, Ele morreu por todos. A real é que nem todos aceitam, mas Ele morreu por todos, e está disponível para todos. Não é algo seleto, é para todos. E eu me recordo agora de um versículo bíblico que uma pessoa explicou de uma forma diferente e trouxe uma tradução que ele disse assim, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a tradução real é, muitos são chamados, mas poucos participam. Muitos são chamados, mas outros não querem participar. Eles não querem aceitar Jesus. Mas nós aceitamos, amém? Amém? Então João diz isso. João 1 diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, nada se fez senão através dele. Foi criado a partir de Jesus, o mundo foi feito.
Agora, antes da gente avançar, eu queria definir duas coisas para nós aqui. Primeiro eu queria definir uma que é o que significa unigênito. Eu fiz vocês repetirem, lembra? Unigênito, o filho unigênito. E unigênito significa filho único, ou o único gerado. Amém? Segura isso. O único gerado. Agora nós temos aqui, de um lado, criação, de outro lado, filiação. Amém? Olha, filiação e criação. E nós temos duas diferenças bem grandes entre criação e filiação. E olha só, nós sempre olhamos para a filiação e dizemos o quê? Se existe filiação, existe um pai. Se existe criação, existe um criador. Então existe uma diferença entre filiação e criação. Na criação nós temos um criador e na filiação nós temos um pai. É totalmente diferente. Quando nós falamos sobre Jesus, sobre Deus, nós falamos assim, criador, pai, é a mesma coisa, né? Mas deixa eu fazer uma distinção aqui para você. Eu posso criar animais. Desculpe-me os pet friendlies, mas nós não somos pais de animais. Embora a gente se intitule assim, né? Com carinho, né? Mas nós não somos pais de animais. É possível? Tem. Agora, nós somos pais de pessoas. Eu tenho meu filho, eu sou pai do Felipe. Mas eu não sou criador do Felipe. Certo? Então eu sou o pai dele. Você concorda comigo que a criação, que a paternidade ela vai muito além da criação? Então nós temos de um lado criação e do outro filiação. De um lado a paternidade, do outro criador. E a criação é algo que nós conseguimos notar de cara. Por exemplo, se você olhar para a natureza, o que nós vemos na natureza? Espécies. Concorda? Então nós vemos ali, sei lá, passarinhos. Nós vemos ali peixes. E nós vemos vários. E como diz lá em Gênesis, vários de suas espécies. Iguais. Talvez não idênticos, mas iguais. Nós vemos peixes iguais, mesma espécie. Nós vemos cavalos iguais, da mesma espécie. Talvez vamos dar uma coisinha ou outra, mas geralmente eles têm a mesma formação. E nós, criação, de início, nós somos iguais. Tá certo que conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando um pouco diferente um do outro. Mas a gente, apesar da nossa fisionomia não ser igual, a grande maioria de nós temos os braços, as pernas, os pés, a cabeça, né? 2 ouvidos. Nós somos iguais. Em série, nós somos produzidos em série. Somos todos iguais. Agora, quando a Bíblia diz que é unigênito, ela está nos dizendo que não existe outro equivalente em espécie. Quando ela diz unigênito do Pai, está dizendo não existe outro igual a Ele. O unigênito do Pai, Ele é único, não existe outro. Não há ninguém no céu, na terra ou embaixo da terra que se compare a Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz o unigênito do Pai, é isso que ela está querendo se referir. Ele é único. Não existe outro da mesma espécie. Ele é exclusivo do Pai. Agora, eu queria que você avançasse um pouquinho mais comigo. Você está aí ainda? Você está acompanhando? Então vamos lá. Eu sei que agora pode parecer que está meio, né? Vamos lá. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o... Opa, peraí, mudou alguma coisa, não mudou? Ele não era o unigênito? Mas agora a Bíblia está falando que ele é o primogênito.
Estou errado? Espera aí, vamos ler de novo. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Você não pegou ainda? Eu posso não ser a cara do meu irmão, mas eu saí do mesmo lugar. Eu tenho o mesmo pai. Você está me entendendo? Eu era criatura. Nós éramos criaturas. Mas espera aí, a Bíblia está falando para a gente agora que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, vamos ler João 3,16 de novo? Vamos ler assim agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas se torne um de seus irmãos. Heresia, pastor? Não. Eu vou dar a base bíblica para você. Vamos ler Mateus 12, do 46 ao 50. Mateus 12, do 46 ao 50. Fala assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uau! O que era unigênito se tornou primogênito. Por amor a mim e a você. Tinha tudo só para si. Tudo. Meu amigo, eu não sei se você pensa nisso, mas a ceia era para ele. Para mais ninguém. Jesus se sentado na mesa da ceia. Mas ele olhou para nós. E ele falou assim: eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Ele nos amou nesse ponto, de olhar para nós, nós que batemos na sua cara, nós que cuspimos no rosto dele, nós que chibateamos ele, que demos chibatadas nas costas dele, nós que falamos: profetiza agora, filho de Deus, quem foi que bateu em você? Ele nos deu a oportunidade, o poder de sermos feitos e chamados filhos de Deus. O primogênito entre muitos irmãos. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Traduzindo, meus irmãos são aqueles que têm o meu Pai como Pai. Meus irmãos são aqueles que aceitaram serem chamados filhos de Deus. Agora olha só o que diz esse texto de João 1, 11 ao 13. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Eu não sei você. Eu amo muito o dia 12/12 de 1990. Mas eu não amo mais do que o dia que eu nasci de novo. O dia que eu nasci foi incrível para minha mãe e para meu pai. Mas o dia que eu nasci de novo, esse foi o dia. Esse foi o dia que eu pude olhar e falar assim: eu tenho um pai. Esse foi o dia que eu falei assim: eu entendi quem sou eu. Você está entendendo? Você é filho de Deus. Você não nasceu da carne, você não nasceu do homem, você nasceu de Deus. Ele deu o poder de você ser chamado filho. E reparem, nós fomos adotados, sim, ok, eu concordo com essa tese. Mas a Bíblia não fala. E Ele deu o poder de serem feitos chamados filhos adotados de Deus. Ele fala, filhos. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque nós não temos nenhuma restrição com o nosso Pai. E eu te provo isso. Eu vou te provar isso. O unigênito se tornou primogênito. Porque Deus amou o mundo. E porque o unigênito morreu na cruz, nós podemos nos tornar filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, e agora eu vou trocar aqui, o seu filho unigênito. Eu vou trocar para você entender que nós não temos nenhuma restrição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo. Está fazendo sentido? Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo que tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amigos, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele é tudo. Ah, mas eu espero tantas coisas em Deus. Eu vou me formar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter vários filhos, eu vou ter uma empresa, eu vou ter dinheiro, eu vou ter um monte de coisa. Meu amigo, Jesus é tudo. Se Jesus não fosse tudo, a Bíblia nos diria: Deus amou o mundo de tal maneira que deu toda a sua riqueza, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele não disse isso, Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, algum que não pode ser criado. Não existe igual. Exclusivo. Pelo qual todas as coisas foram criadas. Nada do que foi feito se fez não através dele. Deus deu ele. Todas as coisas foram criadas. Tudo que foi feito se fez senão através dele. E Deus deu tudo para nós. Fez sentido? É uma palavra simples. Eu não quero aqui ficar falando do que eu não preciso. Sabe? A revelação de Cristo é tudo. A revelação de Jesus Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Nós não precisamos de outras coisas. Nós achamos que precisamos, mas não precisamos. Ao final de contas, Deus nos criou. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E quando Ele decidiu nos dar algo para mudar a nossa vida, Ele entregou Jesus Cristo. Você pode pedir? Pode. Você vai receber? Mateus 7,7. Pedir-se, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, a porta será aberta. Mas, não me venha dizer que nós temos muito mais. Jesus já é tudo. Fique em pé um pouquinho. Amém?